Olá, hoje a gente está aqui no gabinete do prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, e vamos bater um papo com o prefeito de Rondonópolis, que completa o primeiro ano de mandato. Foi no dia 1º de janeiro de 2025 que Cláudio Ferreira sentou na cadeira de prefeito. Seu primeiro ato, né, foi a questão, eu acho, da questão financeira, né, da liberdade financeira. E aí, prefeito, um ano depois, o que você tem a dizer aí para a população de Rondonópolis? Qual a avaliação do senhor? Primeiro, Lucas, sempre, né, agradecer a Deus, agradecer a confiança, a grandeza, né, do povo de Rondonópolis em ter decidido lá em 2024 em favor do projeto que a gente apresentou, né, e agradecer também, na sua pessoa, agradecer a imprensa, tá? que foi parceira, que foi generosa conosco. Nós ficamos sem contrato de comunicação, né, nos primeiros 10 meses de gestão, assim como nós ficamos sem outros contratos, né, ficamos sem remédios e outras tantas coisas que são necessárias, né, para fazer uma boa gestão pública. E vocês da imprensa, na sua grande maioria, especialmente você, foi sempre generoso conosco, e eu quero agradecer por isso, ajudou a gente. Nós tínhamos campanha aí, campanha publicitária, como por exemplo o IPTU premiado, que nós não tivemos como fazer publicidade na TV aberta, no rádio, foi só na mídia social, e vocês estavam sempre nos apoiando. Mas, enfim, a nossa avaliação é que foi uma gestão, sim, de muitas adversidades, né, de adaptação, de arrumar a casa, mas também agora de virada de chave, né? A gente apresentou, ainda que nós tínhamos ainda muitas adversidades, a gente trouxe os resultados, né? A gente sabe das pesquisas de avaliação e a gente sabe que a grande maioria das pessoas em Rondonópolis estão avaliando positivamente o trabalho da nossa equipe. Então eu fico muito feliz, né? O saldo é positivo, a gente está fechando as contas certinho, né? Tudo no verde, enfrentamos muitos problemas, um passivo enorme, dívida de mais de 500 milhões de reais, inclusive parte dessa dívida milionária, ela foi processada, liquidada, e ficou sem respaldo, que até é crime fiscal. Mas a gente superou isso aí, né? Tinha um desarranjo organizacional, a gente foi superando essas adversidades e, enfim, conseguimos ainda fazer grandes entregas. Então o saldo é positivo, eu estou feliz, que o povo também está feliz. Prefeito, e a gente chega a 2026, o que o povo de Rondonópolis, principalmente quem votou no senhor, pode esperar de 2026? Olha, esse ano de 2026 promete muito, né? No ano de 2025, a gente focou em fazer os ajustes necessários, né? Em conseguir as certidões, né? Em fazer a conciliação bancária. Nós pegamos aqui 8 meses, né? sem conciliação bancária. Então, uma situação muito crítica, mas nós conseguimos colocar as contas em dias e confeccionar os grandes projetos, ainda fazer investimento. E nesse ano, agora em 2026, a expectativa é que a gente inicie as obras estruturantes, as obras necessárias para colocar Rondonópolis no status que ela deve estar. Rondonópolis não é uma currutela, né? Com todo respeito, mas Rondonópolis é uma cidade com mais de 260 mil habitantes. Rondonópolis é a segunda economia do estado, né? Então ela tem que ser tratada como tal, né? Tem que ser planejada, pensada, e é isso que nós fizemos em 2025. Portanto, esse ano 2026 agora, a expectativa é que a gente starte as obras importantes na saúde, as obras importantes de mobilidade urbana. Essa é a expectativa. É a hora da gente também fazer começar a colher os frutos, né, dos ajustes que a gente fez
na educação, na saúde, na mobilidade urbana, na questão ambiental também. Então, assim, é um ano que a gente vai realmente colocar o avião em posição de decolar. Decolagem. Então, você estaria, vamos dizer assim, abastecendo o avião na pista, se a gente fosse traduzir, né, o que o senhor está falando. E aí eu te pergunto, tem pelo menos 2 ou 3 obras que já estão, no caso, na boca das pessoas. Os viadutos, fala-se muito do viaduto da Estudantes, né, ali, o viaduto da Lions, né, fala-se do viaduto do Trevão e também da Policlínica da Vila Operária. Qual que é o retrato do momento desses projetos? O que tem, assim, onde eles estão, vamos dizer assim? Olha, o status é bem promissor desses 2 investimentos, né? E eu queria até falar off aqui, falar off agora já não é mais off, né? Queria te confidenciar aqui que ainda essa semana nós assinamos o contrato da construção da Policlínica, né? Vai ser mais de 50 milhões de reais investidos, vai mudar o patamar da nossa saúde. A nossa saúde ficou aí 8 anos sem fazer grandes investimentos robustos, né? A nossa estrutura hospitalar ainda é muito deficitária, né? Foi feito alguns PSFs, mas nós precisamos de leitos hospitalares, né? De estrutura hospitalar. Isso a gente vai fazer agora e a gente já assinou esse contrato, portanto, o ano que vem a gente começa essa grande obra da área da saúde, e os viadutos, os projetos foram confeccionados, estão prontos, protocolizados já para a gente fazer uma parceria junto ao governo do estado. Eu tenho uma expectativa positiva, né, em relação a essa parceria. O governo do estado investiu muito em Cuiabá, muito na região norte, né? Só ali em Cuiabá o BRT mais de 800 milhões de reais, né? O Parque Novo Mato Grosso investiu ali cerca de 2 bilhões de reais. Hospital de alta complexidade, tudo tem que ser feito. E eu estou convicto que o governo do estado também vai ter essa reciprocidade. Vai. Eu acredito que eu fui parceiro dele ali no governo do estado, e eu acredito que o governo do estado vai olhar para Rondonópolis e vai fazer uma parceria conosco nessas obras que são importantes, né? A gente espera também ainda, a gente fez outros projetos, né? Ali a gente protocolizou outros projetos ali, como por exemplo a pavimentação daquele trecho ali que vai para o Campo Limpo, do anel viário até o Campo Limpo. A gente está com a expectativa que o governo faça o convênio conosco nessa obra, e também no Sagrada Família. É uma expectativa muito grande. Que o projeto está pronto, né? Está alinhado. Eu já falei para o governo que a gente tem, ele me falou de uma contrapartida, eu falei para ele que a gente estava pronto para essa contrapartida, são milhões de reais. Se o governo do estado realmente for parceiro nosso, nós precisamos disso, viu, Lucas? Não tem condições da gente fazer um mandato à altura da cidade de Rondonópolis sem a parceria do governo do estado, né? Sem a parceria do governo federal. A gente não pode ignorar, ter expectativa que só com orçamento local nós vamos fazer as mudanças que a gente precisa, fazer os investimentos que a gente precisa. Não. A gente não pode ignorar, como você bem disse, o orçamento do governo do estado. Não pode de maneira nenhuma, isso é um perigo. A gente sabe que politicamente você é bem alinhado com o governador Mauro Mendes, né? Pelo menos sim, aparenta, né? Sim. Já com o governo federal a gente sabe que não, né? Porque é uma postura ideológica totalmente, né, difusa, né? Mas assim, eu te confesso, Lucas, embora a gente tenha uma posição ideológica bem distinta, né, a gente, o governo federal aqui, eu não fiquei me ocupando durante esse 1 ano de fazer qualquer tipo de enfrentamento, até porque nós temos os nossos problemas e eu imagino que a população espera do seu prefeito, do prefeito que ela escolheu, o cuidado com a solução dos problemas locais, dos problemas que nós temos. Portanto, eu me concentrei nisso, não, em nenhum momento a gente atacou o governo federal, né? Fizemos as cobranças, até agora, infelizmente, né? Eu diria que
que o governo federal não ajudou Rondonópolis, né? Tá aí o fato concreto, né? O fato é que o governo tem enviado as verbas, feito os repasses obrigatórios, né? Inclusive a gente ajuizou uma ação agora requerendo que o governo federal ele faça justiça e faça os repasses que Rondonópolis tem direito. Então nós somos a justiça para cobrar o governo federal, né? Eu diria até que, infelizmente, né, o governo federal virou as costas para a nossa saúde. É lamentável isso, eu espero que isso mude, né? E a gente está procurando o diálogo, né? Mas, por hora, a gente não teve nenhuma resposta do governo federal. A gente já falou de relação com o governo do estado, com o governo federal. Vamos falar dos nossos parentes mais próximos aqui. Câmara de Vereadores, como que o senhor avaliou a relação nesse primeiro ano de mandato? Olha, Lucas, foi uma relação republicana, né? A gente tem atuado de maneira muito séria, muito prudente aqui no Executivo, e eu compreendo que os vereadores, na sua grande maioria, entenderam isso, a nossa postura de fazer mais com menos, de fazer gestão dos nossos recursos financeiros e humanos, e a Câmara, na sua grande maioria, entendeu isso, né? Apoiou a gestão. Eu diria que a Câmara, nesse primeiro ano de mandato, teve uma postura republicana. Ela teve isso da nossa parte. Nós fizemos ali o pagamento das emendas, né, que chegaram até a gente aqui, que tinham subsídio jurídico, que tinham respaldo para ser pagas, elas foram pagas. Então, assim, na gestão passada, a gente acompanhou aí, não tinha isso, né? Então, assim, a gente teve esse cuidado de cumprir, e eu acredito que a Câmara tenha entendido isso, os vereadores tenham entendido isso, e é por isso que eles ajudaram aí, né? Eles votaram, né, os nossos projetos. O orçamento não era nosso, acho que eles entenderam isso. O orçamento é da gestão passada, nós tivemos que fazer um sacrifício muito grande para a gente equilibrar as contas, né? Portanto, eu acho que eles entenderam isso e esteve conosco. Outra questão, prefeito, tradicionalmente, não estou dizendo que é o caso, vice e prefeito de Rondonópolis, às vezes, eles não se entendem. Já houve isso com Alberto e Percival, Marília Salles e Rogério Salles, já ocorreu na época do Zé do Pátio, que a Marília foi vice. O Baldo foi candidato contra o próprio Zé do Pátio. Como que está a relação com o vice, o doutor Altemar? Olha, eu acho que a relação está boa. Ser vice sempre é muito difícil. Ser vice é sempre muito difícil. Você pretende em algum momento do mandato abrir um espaço para ele? Sim, agora mesmo, né? Eu estou com um plano, né? Estou querendo agora tirar umas férias, né? Agora, no início do ano. Foi um ano de muito trabalho, né? E estou esperando tirar algumas férias. Agora eu gostaria que ele assumisse um período. Que ele assumisse, né? O ser vice, eu sempre digo, né? Você tem que saber ser vice, né? E as obrigações de um vice-prefeito, as obrigações institucionais, nem sempre, né, elas trazem muita visibilidade, porque são poucas atribuições institucionais, né? Mas, em faltando o prefeito, ele tem que estar à altura do que a população espera de um prefeito. Então, o ser vice-prefeito, para ser vice-prefeito, ele tem que ser melhor que prefeito. Ele tem que saber ser vice-prefeito e, na falta do prefeito, ele tem que atuar como prefeito que a população espera. Então, assim, não é muito fácil. A nossa relação tem sido muito boa, uma relação republicana, e eu acho que só vai melhorar, né? No começo, sempre tem alguma dificuldade, né, de adaptação. Eu acho que é de todo mundo, né? Mas afinal, é igual
É igual embarcação de porco, né? No começo tem um grito aqui, um grito ali, mas vai andando, vai ajustando, né? Verdade. E aí, falando em secretariado, o senhor pretende fazer alguma alteração, alguma mudança administrativa com relação ao seu secretariado nesse ano que a gente está começando? Assim, foi um ano de adaptação, né? Os secretários eles tiveram a oportunidade de conhecer as suas equipes, de formar as suas equipes. A gente deu Você deu liberdade para eles? Muita liberdade, né? Autonomia, respaldo, suporte. Né? Os secretários nossos tiveram esse suporte, né? Secretários técnicos, que a gente observou muito a performance mesmo, né? E é natural que a gente faça alguma mudança, né? Eu tenho sim expectativa de fazer algumas mudanças. Até mesmo na saúde que o Micael está acumulando, né? Possivelmente ele fica na saúde ou no governo, né? Sim, vai ser, né? Ele vai vir para o governo, né? É uma necessidade, né? Não dá para acumular as duas pastas durante tanto tempo assim. Eu acho que foi um sacrifício da parte dele. Acho que ele cumpriu bem o papel, né? Fez um esforço sobre-humano, né? Mas eu acredito que também está fechando esse ciclo, é hora dele voltar para o governo e a gente levar alguém, né, um outro profissional ali para a Secretaria de Saúde, porque ela merece. A Secretaria de Saúde é uma pasta muito sensível. Acho que é o maior orçamento do município. O maior orçamento, né, era o serviço que era mais mal avaliado na gestão passada, né, e isso não pode continuar, né, porque as pessoas, a grande maioria da população, o único socorro que elas têm na área da saúde é na saúde pública, né? Então, nós não podemos falhar nisso, né? Nós não podemos falhar. E principalmente porque a nossa área de atuação é na atenção básica de saúde. Então, se a gente falha nisso, a gente prejudica toda a saúde da cidade. Então, é muita responsabilidade, é muito sensível, é muito sério. E nós não vamos tirar os olhos disso, né? Esse ano agora é o ano da saúde, aí, recuperar, né, o protagonismo que ela deve ter na gestão pública municipal. Uma outra situação nesse primeiro ano de gestão que chamou a atenção de muita gente, alguns dizem que foi um ato de coragem do senhor, outros criticaram o senhor por esse ato, é a questão da Coder, da liquidação da Coder, né? O senhor tomou uma decisão difícil, creio eu, não é fácil, de partir para a liquidação dessa empresa pública de Rondonópolis. Hoje, como que o senhor avalia esse processo? Olha, Lucas, realmente foi desafiador, né? Fácil, né? Do ponto de vista político, né? Seria não fazer o enfrentamento desse problema, né? A Coder é uma empresa deficitária, né? É uma companhia que não tem capacidade de se autofinanciar. Ela custa mais de 7 milhões de reais por mês e ela não tem capacidade de faturar mais de 2,5 milhões. Então, a população, todos os meses aí, fica com prejuízo de mais de 4 milhões por mês. E isso não é falado para a população, né? Não obstante esse passivo que todo mês sobra de prejuízo para a população pagar esses 4 milhões de reais por mês, ainda tem a dívida acumulada que ela vai ter que ser paga, né? Então, assim, isso não é justo com a população, o povo de Rondonópolis, as pessoas precisam entender e saber disso, né? Saber que as contas públicas estavam sendo mal conduzidas. A administração pública municipal em Rondonópolis estava sendo conduzida de maneira irresponsável. Uma hora e explodir. Né? E a gente tem que enfrentar esses problemas. Eu sei que muita gente fica falando pelos cotovelos, né? Inclusive criando narrativa infundada, né? Quem fez essa dívida? Eu não fiz essa dívida. Esses mais de 240 milhões de reais não foi eu quem fez, né? Quando eu cheguei, ela estava lá, produzida essa dívida de maneira irresponsável, inconsequente, né?
E nunca foi falado isso para a população. A gestão passada herdou ali cerca de 60 milhões de reais e entregou com mais de 240 milhões. Então, a gestão passada, infelizmente, foi muito irresponsável, né? Inclusive, não pagou sequer o FGTS dos trabalhadores que ali trabalham. Deu calote nos trabalhadores. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar continuidade, né, a esse modelo que abre precedente, né, para a criação de dívida, para a criação de passivo, né, Até de calote no trabalhador. O conselheiro do tribunal publicamente, né, Sim. diz que esse modelo é um modelo ultrapassado, né? Totalmente ultrapassado, né? O estado de Mato Grosso, por exemplo, se desvencilhou disso há muitos anos, há mais de uma década, né? Nós tínhamos aqui a CEMAT, o BMAT, a Telemate, o BMAT, né? E o governo do estado, ele viu que era errado. O governo não pode querer ser empresário, né? Sem querer ter uma empresa é querer correr risco. Você monta um negócio e você não tem certeza se ele vai dar certo ou se ele vai dar errado. Muitas vezes os negócios quebram. Quantas vezes nós já acompanhamos quantos negócios aqui de Rondonópolis, negócios, empresas nacionais e até multinacionais quebrarem. Agora, quando essas empresas quebram, quem fica com prejuízo é o dono, é o investidor que colocou o dinheiro dele lá. Nós não podemos colocar o dinheiro do trabalhador, o dinheiro do pagador de imposto, para correr risco. E é isso que estava acontecendo aí na Coder. Então, assim, nós estamos criando os meios para a gente absorver quem quer trabalhar, os profissionais que querem continuar trabalhando, né, que hoje estão lá na Coder. A gente está criando esses meios para absorver, né, essas pessoas que querem trabalhar, mas, assim, aquele modelo, ele é ultrapassado, ele é antiquado, ele é nocivo às finanças públicas, nocivo para a sociedade, e nós tivemos que tomar essa decisão corajosa, né, que coloca a gente em risco, traz um risco político, mas nós temos que assumir. O errado é o errado, ainda que todos estejam fazendo, né? E o certo é o certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Então nós temos que ter uma posição firme, né? E a gente tomou essa decisão amparado, né, pelos órgãos de controle, Tribunal de Conta, Controladoria Interna, né, a mesa técnica também que foi estabelecida ali, enfim, a decisão é pela liquidação e vamos seguir nesse processo para a gente modernizar a administração do município de Rondonópolis. Falando em modernização, eu percebo do senhor uma preocupação muito grande também com o transporte público. Inclusive, deve inaugurar em breve, creio eu, o terminal ali no centro de Rondonópolis. Como que está essa área, na opinião do senhor, o transporte público? O trabalhador vai conseguir pegar o ônibus em Rondonópolis, enfim? Interrogação. Vai sim. Isso já está acontecendo. Nós temos uma frota própria aí de 50 ônibus. Nós recebemos apenas com 22 veículos rodando, 22 veículos rodando os 50 que o município tem. Hoje, todos os dias estão rodando 48 veículos. Então a gente fez isso logo no terceiro, quarto mês de mandato. A gente conseguiu levantar a frota, né? Colocamos ela para circular, fizemos uma gestão cuidadosa, olhando nos detalhes, nos pormenores. Te confesso que isso ocupou muito do nosso tempo, viu, Lucas? Uhum. Olha, e é por isso mesmo que a gente quer, eu entendo que isso não seja o papel do prefeito, né, em estar fazendo a gestão de uma instituição, de uma empresa que faz o transporte público. Nós estamos fazendo isso por obrigação, né, colocando a casa em ordem, né, ali não está com essas dívidas, o tanto quanto existia lá atrás. Os ônibus estão recuperados, já está rodando hoje. Nós mais que triplicamos a quantidade de passageiro, né? Por isso, talvez que a passagem também deu uma... Exatamente. Era 4,20 a passagem, nós diminuímos para 3. Né? O ano que vem a gente quer diminuir mais ainda, porque a gente fez gestão, então as contas elas estão equilibradas e isso vai permitir que a gente faça novamente um corte
no preço da passagem. Sem contar que o ano que vem, se Deus quiser, o terminal vai estar funcionando. Lucas, nós recebemos aqui a prefeitura, e isso era um fato concreto, né? A prefeitura de Rondonópolis era a cidade que mais tinha obra parada em todo o estado de Mato Grosso em dezembro de 2024. Hoje não é mais essa realidade. A gente colocou, as obras estavam paradas, melhoramos, aperfeiçoamos os projetos e hoje tudo está caminhando. Inclusive o terminal, por exemplo, era uma obra que estava lá, né, enroscada, com dificuldade, sem pagamento, muitas dívidas, né? Muitas dívidas lá atrás tinham sido liquidadas e não tinham dinheiro para pagar, né? E a gente fez gestão e conseguimos pagar e as obras foram para frente e, se Deus quiser, a gente vai entregar todas elas. Um assunto também importante a gente destacar aqui, às vezes a gente não fala muito sobre isso, que Rondonópolis está prestes a receber também um grande investimento privado, né? Que é a usina, né, de milho, né? Etanol de milho, se não me engano. Como que está esse trabalho? Foi um trabalho da prefeitura mesmo? Muita gente fala, não, os empresários vieram porque quiseram para cá. Lucas, o Milton Friedman, ele dizia que a gente pode levar o cavalo até a beira do rio, mas nós não podemos obrigá-lo a beber, né? Assim também é com o setor privado. A gente vai em busca das empresas, né, apresenta os nossos ativos, né, o que a gente está fazendo na cidade, apresenta a nossa matriz econômica, como que é o nosso setor produtivo, quais são os nossos pontos fortes, né? Mas quem decide realmente aonde vai investir são as empresas, né? Mas nós fizemos o nosso papel, né? Nós fomos atrás das empresas, aí eu quero agradecer aqui muitos parceiros que inclusive nos têm ajudado nisso, a mostrar, a apresentar Rondonópolis, né? Falar da realidade que é Rondonópolis. Nós temos aqui o maior terminal ferroviário da América Latina, nós temos aqui um hub logístico, a nossa cidade é uma cidade que tem um bom sistema de abastecimento d'água, nós temos o maior contingente, né, da região sudeste, nós estamos investindo muito, fortemente na educação. Nós temos mais de 29.500 crianças na nossa rede educacional, preparando essas pessoas para ser adultos independentes, emancipados. E é natural que as empresas elas queiram conhecer melhor, né? E a decisão, né, devia estar com eles, mas nós fizemos o nosso trabalho. Nós fizemos o nosso trabalho e eu posso dizer hoje que nós vamos receber esse investimento, o maior investimento privado da história de Rondonópolis, e não é só porque o empresário lá pensou em investir, não. É porque nós também fizemos a nossa parte. Aqui nós temos a missão de ter um bom ambiente de negócios, né, de desburocratizar, né, de tirar o excesso de taxas, né, de transigir, de fazer os incentivos, como, por exemplo, nós fizemos com a Rumo. Diminuímos, por exemplo, o imposto ali de 6% para 2% o imposto do transbordo, o ISS ali do transbordo. E como isso é possível? Com diálogo, né? E até mais porque vai ter uma concorrência no futuro de outras cidades, né? Exatamente, as cidades elas competem entre si. Então, se a gente não faz o papel de casa, o dever de casa, as outras cidades vão fazer. Então, nós estamos digitalizando o governo, diminuindo a burocracia, diminuímos taxas, diminuímos impostos, e isso atrai as empresas. O Rondonópolis não é só as empresas não passam direto mais aqui, e não é só essa usina de etanol que está vindo para cá, são várias outras empresas, né? Nós estamos assim, vivendo um momento muito especial, né? Um momento de desenvolvimento econômico muito especial aqui em Rondonópolis. Muitas empresas estão chegando e muitas outras estão aí entrando em contato, e eu tenho certeza que nós vamos receber muitas outras empresas. Prefeito, vamos falar um pouquinho de política. 2026 agora é ano eleitoral.
o senhor tem uma candidata, pelo visto, a deputada estadual, pelo menos é o que todo mundo fala e que o próprio senhor tem falado, que é a esposa do senhor, a Alessandra. Como que está esse processo de candidatura da Alessandra? E a primeira pergunta, por que esse trabalho em torno do nome da Alessandra que o senhor tem feito nos bastidores? Olha, Lucas, a política, os entes, né, federados, eles se complementam. Né? Os orçamentos, eles são complementares. Né? Hoje, por exemplo, 30% do recurso destinado para investimento, do recurso da União, do governo federal destinado para investimento, 30% desse recurso está nas mãos, por exemplo, dos parlamentares, dos deputados federais, dos senadores, e parte também dos recursos para investimento do governo estadual, eles estão na mão também dos parlamentares, dos deputados estaduais. Não dá para governar uma cidade de Rondonópolis, fazer uma boa gestão, sem participar do orçamento do governo federal, sem participar do orçamento do governo estadual. Nós temos alguns deputados, né, que eles têm base eleitoral em Rondonópolis, né, mas eles têm um projeto para o Estado. Né? O projeto desses deputados não é o projeto que a gente apresentou para a população em 2024. Não é. Inclusive, eles concorreram conosco, eles tinham outro projeto. Esse projeto que a gente apresentou para Rondonópolis, para o povo de Rondonópolis, e as pessoas chancelaram, escolheram esse projeto, né? Eles não têm o apoio, né? Não teve o apoio desses deputados. Nós precisamos de um deputado que apoie integralmente a nossa gestão, que apoie o projeto que nós temos para Rondonópolis. O projeto que nós temos para Rondonópolis é esse projeto, desenvolvimento econômico. Nós queremos os nossos viadutos, queremos que o governo faça justiça. Nós somos a segunda cidade que mais participa na construção do orçamento do governo do estado. Nós não podemos ficar de fora. Né? Então nós precisamos de alguém que defenda o interesse exclusivo de Rondonópolis e da região sudeste. Nós precisamos. E a decisão, a ideia de ter uma candidatura de deputado estadual é uma ideia que existe, né? Que está entre as pessoas que apoiaram, né, esse projeto que foi vencedor, e eu tenho certeza que nós temos hoje, mais que nunca hoje, sentado naquela cadeira ali, eu tenho absoluta certeza que não tem condições da gente ficar, né, sem esse deputado, esse representante legítimo do projeto que a gente apresentou lá em 2024. Portanto, assim, eu creio que nós vamos ter sim um candidato, né? Provável, não sei se vai ser, né? Nós provavelmente vamos ter um candidato sim, não sei ainda se vai ser a Alessandra, né? Sabe como é que é política, mas assim, provavelmente, né, se tudo der certo, talvez seja ela, não sei se vai ser. Né? Mas assim, nós estamos trabalhando nisso, nós precisamos disso, não é nem uma questão de... É uma questão política, é uma questão realmente de participar do orçamento do governo do estado. Para encerrar, né, eu perco o amigo, mas não vou perder a pergunta. Em 2026 a gente tem uma candidatura do seu partido colocada do Wellington Fagundes, pré-candidatura do Wellington, uma pré-candidatura do governador Mauro Mendes colocada, que é do vice-governador Otaviano Pivetta. O Cláudio vai ficar onde nesse meio aí? Eu não sei se você percebeu, assim, Lucas, eu não falei assim de política em público. Eu tenho evitado falar isso porque a política muda muito, né? O ano que vem os partidos políticos, né, os grupos, eles vão estar decidindo aí os
os seus candidatos, nós temos que aguardar isso. Eu não participo, eu fico aqui, fico focado mesmo na gestão e fazer gestão, administração e política para nossa cidade. O meu interesse esse ano todinho foi fazer uma gestão qualificada, né? Ter a alegria do povo. E eu tenho certeza que nós vamos ter que tomar uma decisão o ano que vem, né? 2026, e a gente vai tomar uma decisão e nós vamos tomar uma decisão que seja em favor do povo, do povo de Rondonópolis. A gente respeita o partido, mas eu não estou aqui representando o partido, viu Lucas? Eu represento as pessoas. Eu sempre tenho dito, eu agradeço a Deus, o Estado de Direito que está aí, e as pessoas que me trouxeram para cá. Não foi o partido, né? Tem a sua importância, né? Mas assim, a gente tem que ficar atento com o interesse das pessoas. O interesse do povo de Rondonópolis está sendo atendido? Eu vou trabalhar para atender o interesse da minha cidade, de Rondonópolis. Eu vou trabalhar para isso. Perfeito. Cláudio, eu queria agradecer a sua gentileza em nos receber, em nos atender e dizer que esse espaço está sempre aberto para você, viu? Tá. Mais uma vez, Lucas, agradecer, tá, a sua parceria, tá? Agradecer a imprensa de maneira geral, o teu nome aqui. Você é um grande representante aqui, né? Se tivesse um prefeito se tivesse um prefeito aqui da imprensa, talvez você seria o prefeito, Lucas. Eu renunciaria no primeiro dia de mandato. Mas te agradecer a todo o povo de Rondonópolis. Quero agradecer pela compreensão nas horas difíceis e dizer para vocês que nós estamos aqui atentos ao seu interesse, em fazer o que é certo, em fazer o que é correto, em fazer sempre o que é bom e o que há de melhor para que você esteja satisfeito, esteja contente. Deus abençoe Rondonópolis. Obrigado, Cláudio. Feliz ano novo para você, para o povo de Rondonópolis, né?